Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Letras Libras. Eu sou o Charley e eu estarei ministrando a disciplina de Psicolinguística. Ao olhar esse nome, provavelmente vocês pensem que é uma disciplina difícil, uma disciplina complicada. Às vezes vocês se assustam um pouquinho ao verem esse nome, achando que não irão compreender como funciona esse conteúdo. Mas podem ficar tranquilos. Agora nós iniciaremos o estudo passo a passo e aos poucos nós iremos aprender e todas as dificuldades serão sanadas nesse processo. Podem ficar calmos que nós iremos desenvolver esse conteúdo e esse aprendizado. Nesse primeiro semestre pode haver algumas dificuldades, mas nos próximos vocês já acostumados vão conseguir adquirir esse conteúdo e entender a psicolinguística. Nós iremos aprender passo a passo juntos e eu espero que vocês gostem de aprender sobre esse conteúdo de psicolinguística. Como funciona e eu irei apresentar para vocês o conteúdo e os conceitos, tá bom? Vocês podem mandar mensagens, podem colocar suas dúvidas, tá bom? No AVA, nos fóruns, nas salas de bate-papo, tanto comigo quanto com os professores e tutores. Nós iremos conversar e desenvolver esse conteúdo junto e eu espero que vocês aprendam sobre a psicolinguística. Então, eu irei iniciar com vocês agora a unidade 1. E é o início, a introdução da psicolinguística que nós iremos trabalhar agora. Eu vou passar para vocês o básico, tá bom? Sobre o que é a psicolinguística, esse desenvolvimento, para que vocês consigam de forma clara entender. E eu espero que isso seja realmente o que aconteça, que vocês compreendam. E agora nós trabalharemos a unidade 1, 2, 3 e 4. E eu vou estar com vocês orientando sobre isso, mostrando para vocês artigos da Universidade Aberta do Brasil. Vocês podem estar lendo também sobre esses artigos. Às vezes tem alguma dificuldade, então vocês podem ter a curiosidade de pesquisar mais sobre isso, sobre a psicolinguística, e nós vamos também explicando e aprendendo mais. Durante esse curso, quais os objetivos que nós pretendemos alcançar? O que nós queremos aprender durante este curso para que no final deles vocês tenham adquirido, tá bom? Na psicolinguística. Então, quais os objetivos que nós temos para esse aprendizado? Então, primeiro, nós pretendemos trabalhar e descrever o histórico da psicolinguística. Como que essa psicolinguística foi desenvolvida, como que ela foi criada, detalhar isso para vocês. Também reconhecer a teoria e a prática. A teoria e a prática da psicolinguística. A junção da teoria e da prática, então no final vocês vão conseguir compreender a importância tanto da teoria quanto da prática, adquirindo esse conteúdo e entendendo cada passo, reconhecendo cada passo da teoria e prática. E por fim também identificar as diferentes vertentes teóricas da psicolinguística. Então, cada uma delas vocês vão conseguir identificar na área da psicolinguística. Então, trabalharemos agora a área da psicologia e da linguística. Essas duas áreas que estão entrelaçadas. Então, nós trabalharemos os genes dessas duas áreas, que é a psicologia, né, que trabalharemos mais a questão mental, toda essa construção mental que acontece no nosso cérebro. Então, a psicologia, a fisiologia, que é como o nosso organismo funciona, e a filosofia,
tá? Essas 3 áreas dentro da psicologia na área mental. Como que essa estrutura se organiza. Então, nós estaremos estudando como que essa estrutura corporal acontece no nosso corpo. Como que a nossa mente, ela manda o estímulo para o nosso corpo e o nosso corpo executa. Como o nosso cérebro manda a nossa mão, por exemplo, escrever, manda um estímulo para a mão escrever e ela escreve. Um exemplo, quando a gente precisa ir ao banheiro, então o nosso cérebro recebe o comando de que estamos apertados, precisamos ir ao banheiro, então o nosso corpo já reage a esse estímulo e vai sim ao banheiro. Então, quando fazemos a urina, por exemplo, o nosso corpo esvazia, sente-se ok, já foi saciado aquela vontade. Então, nós iremos estudar sobre isso, como o nosso corpo reage a esses estímulos. Então, é sobre isso que nós estaremos estudando agora, essas reações mentais que o nosso corpo manda de estímulo. Outro exemplo, a questão do orgasmo, por exemplo. O nosso corpo reage a isso, ele nos dá o estímulo, ele nos mostra na relação sexual, por exemplo, quando o orgasmo acontece. Outro exemplo, quando nós precisamos ir ao banheiro, precisamos evacuar. Então, o nosso corpo recebe esse estímulo e assim que nós conseguimos executar essa função, o nosso corpo mostra para a gente que essa tarefa foi executada. Na mesma questão, como eu disse, na relação sexual. Quando o orgasmo acontece, tanto no homem quanto na mulher, o corpo reage. Ele mostra que o desenvolvimento foi executado de forma correta. Os nossos pensamentos, eles estão ligados completamente nessa questão, nos estímulos que ele manda para o nosso corpo, tá bom? O outro lado, nós trabalharemos a questão da linguística, que é a comunicação. É essa construção que nós fazemos para que essa linguagem ela aconteça. Então, nós ouvimos, nós falamos, recebemos, transmitimos as mensagens. Então, é um sistema de comunicação que existe e nós trabalhamos sobre isso. Trabalhamos a fonologia, a morfologia e a sintaxe, tudo relacionado a esse sistema linguístico. Hoje não explicaremos profundamente sobre esses assuntos, mas de acordo com o andar da disciplina, nós começaremos a trabalhar sobre isso. Também vocês têm possibilidade de conversar com o professor Guilherme, que ele também vai estar explicando vocês e vai estar acrescentando nessa disciplina, e as informações que ele passar para vocês também vai contribuir para o aprendizado. E no decorrer das aulas, nós vamos aprendendo e trabalhando sobre isso. O que nós estamos trabalhando agora é o básico, tá bom? Então, nós vamos unir o nosso conteúdo de psicologia e linguística para que esse conhecimento aconteça, tá? E este é o sinal da psicologia linguística. Então, tanto na Libras quanto na parte oral, temos a psicologia linguística e nós iremos trabalhar sobre isso. No conteúdo histórico, nós percebemos os filósofos que eles trabalharam para ajudar na resolução de problemas, trabalhar na resolução de questões relacionadas à psicologia. E no decorrer da história, nós podemos perceber isso. A psicologia e a linguística, qual a relação que elas têm? É a psicologia da linguagem. A junção de psicologia da linguística, nós podemos ter como resultado a psicologia da linguagem, que é o estímulo que a pessoa recebe para ela aprender a escrever, para ela aprender a falar, aprender a como se comunicar através da Libras. E a linguística, em junção à psicologia, temos como resultado a psicolinguística,
que é a nossa disciplina, o que nós estaremos estudando a partir de agora, no nosso curso de Letras Libras e também no curso de Libras acontece. Quando a gente aprende Libras, também nós aprendemos sobre essas questões, tá bom? Então, futuramente, com esse conhecimento, vocês podem também trabalhar como professores dessa disciplina. Vocês vão ter o conhecimento tanto da L1, pode ser o português, ou L2 Libras, ou o contrário, vendo as dificuldades e aprendendo sobre esse desenvolvimento de como funciona a psicolinguística. Vocês também futuramente, vocês podem estar fazendo mais pesquisas, trabalhando mais essa questão do cognitivo, aprendendo mais, fazendo trocas de informações e percebendo como que isso funciona e essa importância. Observem, então, as áreas em que a linguística podem estar associadas. A linguística ela pode se associar a essas áreas. Temos aí, por exemplo, a sociologia. Como que a sociologia e a linguística, ao se unirem, elas podem se relacionar e trazer algum resultado? Como que funciona? A questão da linguística, a sua fala oral ou em libras, quando ela é associada à sociologia, que nós observamos que passa de geração em geração, dependendo do contexto, de idade, a sociologia ela está unida à linguística. Vocês terão essa disciplina mais à frente e vocês vão estudar mais profundamente como que a união da linguística e a sociologia acontece. Outra área também que pode estar associada é a neurofisiologia, que é a área corporal. Então, nós precisamos estudar mais a fundo sobre isso. Por exemplo, quando a pessoa faz uma ressonância, é analisado toda a parte corporal. A parte mental também pode ser pesquisada nesse exame, então vai ver como está funcionando essa parte neurológica. Quando ela está unida à linguística, a essa estrutura linguística, é produzido um resultado. Você consegue observar, você consegue perceber e ter um resultado quando há a união da neurofisiologia com a linguística. A outra área que nós podemos associar é a biologia. A biologia corporal, como é o funcionamento do nosso corpo, no caso da Libras, os sinais que é dado para cada parte do corpo, também o reino animal, por exemplo. Então, a linguística ela vai estar unida à biologia para trabalhar com essas questões de nomeação e de funções mesmo do nosso corpo. E a próxima área é a psicologia, que é onde nós trabalharemos então a psicologia linguística, que vocês vão estar trabalhando a partir de agora. Agora eu irei explicar um pouquinho para vocês sobre a parte teórica e prática da psicolinguística. E os estudos, eles mostram essa colaboração, tanto da psicologia quanto da linguística. Essas duas áreas se relacionando, tanto a psicologia, a parte dos pensamentos, toda a parte de imaginação, como que ela funciona e como que ela colabora com a questão da língua, a questão da expressão, como que você transmite o que você está pensando, como que você transmite o que você está querendo, tanto através da linguagem oral quanto da Libras. E é esse relacionamento que nós estudaremos, e esse relacionamento ele é muito importante. Essas duas áreas, elas não podem estar separadas. Elas precisam estar unidas para termos um resultado favorável. E os estudos mostram sobre isso, da importância desse relacionamento, da comunicação e da expressão e do comportamento também, em geral, do nosso corpo. Que esse comportamento, ele mostra a linguagem, ele mostra o que você está querendo dizer, que é o resultado da expressão. Então, esses dois é muito importante que eles se relacionem.
Então, na psicologia linguística, o que nós podemos observar é o foco dessas duas disciplinas. Essas duas disciplinas, elas têm como foco duas abordagens. Então, a parte mentalista é a parte de como você pensa, como você reage, né? A questão dos seus pensamentos, e a parte comportamentalista, que é então, sim, como eu disse, a parte que você reage, como que você se expressa ao que foi pensado, ao que você produziu ali na sua mente, tá bom? Então, o foco é essas duas áreas, a mentalista e a comportamentalista. E vocês pensam, então, que a questão comportamentalista é só a educação, é só como a pessoa se proceder, como a pessoa se comportar? Nós vamos trabalhar sobre isso agora. Então, quando nós trabalhamos a questão do comportamento, as pessoas pensam que é só sobre como se comportar, a questão da educação e o que nós devemos fazer com esse comportamento. Mas temos outras áreas que nós podemos estudar. São os estímulos, as reações, as repetições e o aprendizado. Vamos começar falando um pouco sobre os estímulos. Por exemplo, você fala, você estimula, você vai dando as pistas, você vai ensinando, vai dando aquele comportamento, o modelo de comportamento que você espera que o outro aprenda. A reação, como que funciona essa questão da reação? O seu cérebro, ele vai reagir àqueles estímulos que ele está recebendo. Então, quando você estimula, você está jogando ali para ele algumas informações e o cérebro, ele reage, tá bom? A terceira questão é as repetições. Por exemplo, na sua família, quando a mãe tem o bebê, então toda a família começa a se comunicar oralmente. Então, fala com a criança. Água. Amanhã a mamãe torna a perguntar: você quer água? Aceita água? Então, aquela repetição diária vai fazendo com que a criança ela absorva aquela informação. Então, essa repetição que ocorre todos os dias, vai fazendo com que ela se acostume, ela tenha aquele comportamento de entender o que é água, porque foi uma repetição diária que aconteceu. Isso acontece muito com as crianças, a gente observa que a criança vai adquirindo esse comportamento, porque diariamente ele é estimulado. Tanto aqui na questão da Libras, quanto na língua estrangeira, tá bom? Em vários países é a mesma questão, tanto aprendendo o português como outra língua, é a repetição que vai fazendo que esse comportamento seja adquirido. E a última é o aprendizado e o comportamento, tá bom? A pessoa vai aprendendo e isso vai trazendo para ele um condicionamento. Ele vai absorvendo aquilo e o seu cérebro já condiciona aquela realidade. Então, a mentalista e a comportamentalista são duas áreas muito importantes. Então, temos agora dois teóricos para apresentar para vocês. O Shannon e o Harvey, do ano de 1975. O que eles explicam? Eles explicam sobre a unidade de comunicação. Como que essa estrutura ela ocorre? O meu cérebro manda um estímulo, ele me manda uma informação de como eu tenho que me comunicar, quais sinais eu preciso usar, e então eu passo essa mensagem, eu transmito para vocês. Eu transmito de forma que vocês recebam essa mensagem. Então, observe como eu coloquei ao slide. Então, fonte é a pessoa que vai transmitir a mensagem, tá? Então, ela é o transmissor. Ela codifica a mensagem
e ela transmite para alguém aquela mensagem. Então, a pessoa que recebe, ela é o receptor, ele é o codificador, ele recebe a mensagem, ele decodifica a informação que foi passada. Então, chega no destino final, que é a sua mente, que você entende claramente a mensagem que foi passada. Então, isso é uma unidade de comunicação. A fonte, a pessoa, ela transmite o conteúdo, o receptor, ele recebe, ele decodifica aquela informação e ele compreende a informação passada. Isso é chamado de unidade de comunicação. E todos nós usamos isso na nossa vida. É algo que nós usamos o tempo todo na nossa comunicação, com as pessoas em geral, na nossa família, na sociedade. Sempre que iremos comunicar, nós usamos essa unidade de comunicação. Entenderam essa área? Ela está dentro da psicologia da linguística. Observem esse slide. Nós iremos estudar um pouquinho agora sobre as abordagens de Chomsky. E este é o sinal dele. Chomsky, ele é um estudioso muito famoso, muito conceituado na área das pesquisas linguísticas. Ele trabalha muito a questão do gerativismo. E ele é um estudioso, muito pesquisador sobre essa área. E vocês podem também, durante essa disciplina, pesquisar mais sobre ele. Eu não irei passar o conteúdo aprofundado, mas vocês têm total liberdade para estar estudando mais sobre ele. E Chomsky faz a abordagem de duas áreas, que é a racionalista e a dedutivista. E o conceito dessas duas áreas é o que nós iremos trabalhar um pouquinho agora, tá? Racionalista é quando você pensa, você raciocina, e desde que você nasce, você já absorve todas essas informações, você vai criando um conteúdo ali na sua mente de observações, de conhecimento. E também a questão dedutivista é quando você usa isso na linguagem. Então, Castro usou o modelo chomskiano para falar sobre essas abordagens. E eu irei falar um pouco para vocês sobre essas três abordagens. Então, as sentenças faladas, a estrutura de como essas falas são criadas, o meio de regras que elas são utilizadas para a organização dessa gramática, todas as regras gramaticais e sintaxes que são usadas para a produção dessas falas, tá bom? Então, é necessário o conhecimento das regras para que a gramática dessas palavras sejam feitas de forma correta. Tanto no português quanto na Libras, é necessário que essas regras sejam seguidas. Então, o componente sintático, que é a gramática universal, ela é capaz de gerar a língua. Então, logo de início, por exemplo, quando a mãe ela está grávida, então ali com a criança ainda na barriga, todas as informações que a mãe passa, a criança ela consegue compreender. Ela já começa a perceber todas essas informações, ela já consegue ouvir, tá? Então, assim, a criança quando ela nasce, ela já começa a receber essa carga de informações de componente sintáxico. E a próxima questão são a competência que a pessoa tem de receber essa língua do falante, né? E transmitir, de fazer essa estruturação
tanto na fonética, fonologia, para que essa comunicação ela seja concreta. Como que essa pessoa ela é capaz de receber essa informação e qual a performance que ela vai utilizar para transmitir esse conteúdo. Como que ela vai utilizar dessas informações para transmitir, para ter realmente uma comunicação efetiva. Então, essas informações que ela já tem, ela vai usar como uma comunicação. E essas são o modelo chomskiano. Observe esse slide. Como que a abordagem cognitivista ela influencia na teoria linguística? Ela antes era considerada exclusiva. A teoria cognitivista ela era algo muito exclusivo. Ela estava unida ali à psicologia da linguagem, a esse procedimento. E com o passar do tempo, ela perdeu essa exclusividade. Bom, então, essa linguagem, ela começou a ser um fator de cognição. Observem o que nós iremos explicar agora. Observem a palavra cognição. Qual o significado dessa palavra? Então, cognição, ela deriva do latim e ela significa aquisição de conhecimento. Como que funciona essa aquisição? Então, a nossa língua, antes, quando nós não tínhamos o conhecimento dela, nós começamos a adquirir. E essa aquisição, ela é feita através da observação. Eu vou adquirindo essa língua, tanto na forma oral, quanto na Libras, eu vou percebendo, eu vou observando, por exemplo, o sinal de árvore. Então, eu vejo a árvore, eu vejo o sinal, eu percebo como que é feito e aí eu reproduzo. Também o sinal de água, por exemplo. Então, sempre que eu vou adquirir algo, eu faço isso através da observação e eu vou ter essa aquisição linguística. Então, na cognição, nós podemos observar que tem alguns fatores que estão incluídos nessa aquisição de conhecimento. Podemos observar a memória, que é quando nós aprendemos uma palavra e aí nós entendemos o significado dela e vamos memorizando aquilo. Temos também a percepção, que pode ser oral ou auditiva, quando você percebe algo. Temos a interpretação, que é o significado das palavras, quando você compreende o significado daquela palavra, o significado daquela comunicação. Quando alguém fala em Libras para você, você compreende o que está sendo dito. Também temos o processo de cognição, que também é o resultado dessa aquisição. E essas são estruturas que estão na psicologia. Então, quando você precisa estruturar uma frase, você precisa desses fatores para que você consiga estruturar essa frase de forma correta e se expressar. Então, todos esses fatores estão incluídos na questão cognitiva. Então, os cognitivistas, eles sempre falavam que esses fatores, eles são mais fundamentais, dos quais a linguagem, elas seriam fatores integrantes. Então, esses fatores, memória, atenção, percepção
e representação, eles são fatores cognitivos. Por exemplo, onde você mora? Você quer água? Você quer comida? Essas frases, elas têm representações. Então, são um conjunto de fatores: apontar, mostrar, copo, água, beber. Quando você olha para essas questões, são fatores que contribuem para essa linguagem. São fatores que estão ali interligados com a linguagem, a atenção, a memória, a percepção. Todos eles estão inclusos na área cognitiva. E nós percebemos na psicolinguística que ela é um campo multidisciplinar. E nós devemos considerar que a linguagem, ela está relacionada ao cérebro, e esses dois juntos estão, de certa forma, relacionados a vários fatores multidisciplinares. E esses fatores, eles influenciam a nossa comunicação. Eles controlam o que nós produzimos, controlam as nossas falas, a nossa comunicação. Essa troca de informações, as questões sociais, econômicas, todo o processamento da mente, eles estão incluídos na nossa comunicação. E isso faz com que o avanço do nosso sistema mental aconteça. Porque é através dessa troca de comunicação que nós vamos adquirindo e vamos aprendendo, e o nosso sistema de aprendizado vai ocorrendo, ele vai sendo desenvolvido. E o sistema linguístico, ele está automaticamente incluso com a fonética, a sintaxe, a semântica e etc. Todas as questões que estão relacionadas à linguística e o que nós já estudamos até aqui estão unidos na psicolinguística e nessa comunicação, nesse relacionamento, na parte mental da linguagem. Então, continuando nas vertentes teóricas da psicologia, nós podemos considerar os sistemas psíquicos que, como eu disse, eles envolvem a questão da percepção, da memória, também a questão de conhecimento de mundo em geral, o contato que temos em sociedade, essa troca de comunicação, a questão de fonologia, fonética, sintaxe, e que estão totalmente ligadas à linguística. E não pensem que é somente para a questão de fala, de conhecimento oral apenas. Não. Esse conhecimento, ele é importante, essas habilidades, elas são importantes também na questão da escrita, na questão da Libras, se você vai utilizar para um texto, para uma palestra, é necessário que essas questões sejam consideradas. Se você for fazer um texto ou mesmo palestrar, você precisa observar toda essa estrutura. E é assim que nós estudamos a questão da gramática, a questão da língua, de toda essa estrutura, para sabermos tanto a falar, quanto a usar Libras, a ler, a escrever e auxiliar nesse desenvolvimento e nesta aprendizagem, tanto de escrita quanto de leitura, e auxílio também no sistema mesmo de comunicação, no sistema da linguagem. E todas essas questões, elas precisam caminhar juntas. Observem esse slide. Então, esse autor,
ele lista alguns assuntos que são de interesse da psicolinguística. Esse autor, Escliar Cabral, em 1991, ele elencou alguns desses assuntos e eu vou estar passando para vocês. Então, o primeiro é a relação entre o pensamento e a linguagem. Segundo, é a aquisição da linguagem, como que essa aquisição ela é efetivamente adquirida e utilizada. Em terceiro, é a neurofisiologia da linguagem. Quarta, são os fatores inatos, maturacionais e experienciais que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, mais à frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas questões dos fatores inatos. O quinto, nós temos o processamento dos sinais linguísticos. Então, como que é esse processo? No sexto, nós temos o processamento textual, que é quando já adquirimos as palavras simples e essas palavras elas vão se juntando até formarem uma frase e um texto. Então, como isso funciona? É um sinal de água, por exemplo. Então, eu faço o sinal de água, depois eu já consigo pedir água, a próxima eu já vou fazer uma frase, a água é importante para a vida, e aí eu já consigo fazer um texto sobre isso. No sétimo, nós temos a memória semântica, que são os sinais que você já vai poder aprender, já vai adquiri-los. Você vai fazendo o seu vocabulário, você já vai tendo aquele vocabulário de palavras já construídos. E o oitavo é o distúrbio de aquisição e processamento de linguagem. E todos esses são fatores que estão incluídos na psicolinguística. Vocês podem estar pesquisando cada um deles para aprenderem mais profundamente. Observem aqui as referências que eu usei para essa aula, os textos básicos que eu usei, tá bom? Vocês podem estar copiando. Bons estudos para vocês. E eu espero vocês na próxima aula da unidade 2. Tchau, boa aula a vocês.